O povoado de Itabira se deu em 1705, quando aqui chegaram Padre Manuel do Rosário e João Teixeira Ramos. Mas aqui Itabira já era caminho, desde 1680, já era caminho para Mariana, Conceição, Ouro Preto, porque os bandeirantes à procura de ouro passavam por aqui. Então Itabira já era caminho, mas o povoado mesmo foi em 1705, quando o Padre Manuel do Rosário e João Teixeira Ramos chegaram aqui e descobriram ouro de aluvião. Então o córrego da Penha era onde eles garimparam. Mas este ouro de aluvião não durou muito tempo. E Itabira ficou muito tempo sendo só caminhos de passagem. Depois foi a agricultura, a pecuária, e Itabira teve um novo impulso, foi quando, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, foram liberadas a exploração das minas de minério da Serra. Então, Itabira teve 15 forjas e uma fábrica de espingarda, até chegar em 1911, quando a serra era explorada pelos ingleses, quando surgiu a Itabira Iron. Quando foi em 1942, chegou a Companhia Vale do Rio Doce, Itabira, que deu um novo impulso à cidade, que foi aí para a exploração do minério para exportação. E logo no início do povoado foi construída uma capelinha de sapé. E logo depois, em 1705, no lugar foi construída a igrejinha de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma igrejinha rococó. Ela foi construída por escravos e negros alforriados. Logo aqui abaixo da catedral nós temos a igrejinha do Rosário, ou Rosarinho, como é conhecida também. É a primeira matriz de Itabira. E nós estamos às vésperas de fazer uma obra de reforma e conservação nessa igreja histórica. Itabira é muito antiga e a padroeira então da cidade é Nossa Senhora do Rosário. Pintura de forro Carlos Drummond de Andrade. Olha o dragão na igreja do Rosário. Amarelo dragão envolto em chamas. Não perturba os ofícios. Deixa-se queimar, maçã na boca, olhos no alto. Olha a Virgem entregando o rosário ao frade negro na Igreja dos Negros. Dragão dividido entre a sensualidade da maçã e a honra inefável concedida ao negro que ele não pôde devorar. A família do pai dos meus filhos, do meu marido, é aqui da região, uma família bastante tradicional. Eu vim para aqui com 18 anos. Em maio faço 88, então vivi muito e muito mais tempo aqui do que na minha terra, que é Conselheiro Lafayette. O coronel Antônio Linhares Guerra foi o primeiro prefeito depois daquela confusão de Getúlio Vargas. Não foi eleito, foi nomeado. E depois meu sogro, aí já em processo de eleição, válido, toda coisa, é o avô dos meus filhos, né? E eu me entrosei aqui na vida do itabirano, virei itabirana, né, meu filho? A gente vai por aí, né? Gosto muito daqui, porque Itabira é como
uma moça feia, mas acolhedora, simpática. Você, para gostar de Itabira, você tem que viver em profundidade nela. É um povo muito bom, muito bom. No nosso tempo de criança, né, lá dos idos 60, anos 60, a família Itabirana sempre reunia, né, numa cozinha, uma cozinha enorme, onde que havia um fogão a lenha, né, de lenha, né, a lenha, quer dizer, não de lenha, não queima toda. E ali os pais contavam histórias, né, não tinha televisão naquela época, eram poucas pessoas que tinham televisão. Então vem essa tradição da família Itabirana de contar, um povo que conta cada causa, cada coisa interessante. Quero aproveitar e contar um caso, que Itabira tem uma devoção nos anos 40, 20, 25, chamava São José do Quarto Escuro. Mas sabe, o que é São José do Quarto Escuro? É interessante que há um bom tempo eu ouvia, quando era criança, eu via na casa da minha avó, vale eu, meu São José do Quarto Escuro. Então a história é interessante. Conta-se que dia 19 de março é o dia de São José. E tinha uma festa muito importante em Itabira de São José. E São José era aquele cara muito famoso na igreja, por ser pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. Então ele tinha uma certa status na igreja, né? E o altar do São José era aqui na antiga matriz do Rosário, e aquele o altar mais cheiroso da cidade. Lírios brancos era uma tradição, e você ouvia dia e noite ali, na hora que a igreja estava funcionando, lembrai-vos São José, protetor querido. E aquilo ali, aquela devoção ficou bacana, né? Todo mundo devotando São José. Quando chegou no próximo dia 19, que é o dia de São José, eu sei que a zeladora chegou na igreja e a imagem estava no chão, quebrada. Aquilo causou uma consternação enorme, né? Gente, a imagem de São José quebrada no altar melhor da igreja, que tinha o altar mor e tinha os dois altares lateral. Um era de São José. E aquilo ficou aquela dificuldade, porque ia acontecer a procissão 2 dias depois. Como que vai arrumar a imagem? Aí, que as imagens vinham do Rio, ou se não de Ouro Preto. Aí tinha o nosso famoso santeiro Alfredo Duval, construiu a imagem, modelou a imagem de São José, e aí, só que o São José ficou com os pés trocados. Pé direito, assim, né? Os pés ficaram trocados. O padre viu aquilo, ele ficou assim, não vou sair com essa procissão, não tem jeito, então não vai ter a procissão, mas aconteceu a procissão. Alguém sugeriu ao padre a colocar lírios brancos no andor. Aí o padre colocou. E teve o tríduo, teve aqueles dias de novena, finalzinho de novena, né? No dia 19, no dia de São José, a procissão saiu com toda a pompa, né? E a banda tocando, as bandas tocando, porque a rivalidade era muito grande. Uma banda tocava alguma coisa, depois a outra tocava. E era interessante, quem tocava mais alto. E a procissão correu o centro histórico aqui todo. Mas quando chegou na igreja, o padre falou, não, vou confinar essa imagem, ela não vai ficar aqui no altar, não. Aí levaram para uma igrejinha lá no bairro Campestre, abaixo do Pico do Cauê, né, que tinha o Pico do Cauê, que é o Pico de Itabira, aqui o acampamento de capim, colocado numa sacristia. E aconteceu que a devoção era tanta, as senhoras iam rezar naquela sacristia. Por que quarto escuro? Porque a sacristia tinha pouca iluminação. E ficou aquela devoção. Aí a Vale chegando em 1945, o migrante chegando em Itabira sabia que tinha um santo que ajudava, né? Se eu rezasse em devoção àquele santo, aí tinha certeza que ia entrar na mineradora, ia fichar na mineradora. Então aí a gente até na época escreveu, né? Vale eu, meu São José do Quarto Escuro, alumia a cabeça do doutor Parizé entrar na mina. Eu prometo que farei uma baita de uma procissão e vou convidar a banda, um andor bonito para te carregar. Então ficou a devoção de São José do Quarto Escuro, Itabira, nos anos 20 até 40, depois. E agora, José? A festa acabou,
A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Eu lembro de meus avós, bisavós contando que as festas religiosas eram tão importantes que as pessoas faziam roupas, né? Roupas novas para participarem do Natal, da Semana Santa. A Semana Santa era comemorada com várias procissões, durava a semana toda, desde antes, né, que acontecia a procissão de Ramos, até findar na procissão de enterro. Mas depois da procissão de enterro também, aí um dia perguntando, fazendo uma entrevista a um sacristão da igreja, que hoje ele já faleceu, ele dizia o seguinte, que quando findava, né, no final de semana, acabava a procissão de enterro, era a procissão das trouxas, porque vinham pessoas de toda a região aqui para Itabira. E às vezes, naquela época, nem todas as casas, né, conseguiam hospedar tantas pessoas. E o hotel era um só, então as pessoas acampavam na cidade para participarem das festividades e depois iam embora carregando as trouxas. Eles falavam que era a procissão das trouxas. O itabirano, ele é recolhido em si, o próprio mineiro, ele, né, fechado, ele vê a situação, chegando os ingleses comprando a mina, e qual seria o futuro dessa cidade? Só na porta da venda, cismar com o futuro, porque o minério dá só uma safra. A verdade é essa, um dia vai acabar. E o que será o futuro da cidade? Então há esse sentimento itabirano que a gente guarda um pouco. É uma situação muito sofrida. De toda a nossa diocese, a gente tem a natureza extremamente agredida pela ação mineradora e também pela cultura massiva do eucalipto, e da feitura de maneira oficial e clandestina do carvão. Então, é uma situação muito difícil. O desastre que aconteceu em Mariana afetou a nossa diocese. Tem algumas paróquias da diocese que sofrem com o problema do Rio Doce. E nós temos espalhados aqui em Itabira, em Monlevade, em São Gonçalo do Rio Abaixo, muitas represas que têm rejeitos e que estão em situações parecidas, espero eu mais seguras, do que aqui houve o acidente, o desastre. Olha, a minha família de todos os lados, tanto do meu pai como da minha mãe, tem mais de 300 anos que eles estão aqui na cidade de Itabira. Eu tenho orgulho dessa cidade, de ter nascido aqui, apesar de que é uma cidade que ela sempre está indo embora e a cada dia a paisagem é nova, porque é uma cidade mineradora. Eu me lembro que da janela do meu quarto eu abri a serra, no outro dia a serra já não era mais a mesma. Com as explosões, com o minério indo embora, a cidade sofreu essa transformação. Mas ainda dentro da gente, dentro do itabirano, como diz Carlos Drummond de Andrade, há um orgulho grande de ser-se, né, itabirano para sempre. Olha, igual o nosso poeta e o maior, né, Carlos Drummond de Andrade, que é uma referência, né? É um povo simples, cismado, é um povo muito assim, na dele, né? Mas é um povo com um coração, igual sempre eu comento, né? Um coração de ouro revestido de ferro, que o vento sopra da mina e faz esse coração maravilhoso que é o do Itabirano. O nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira a 31 de outubro de 1902. Ele era filho de Carlos de Paula Andrade e Julieta Drummond de Andrade. Os pais eram primos de família de devoção religiosa católica. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele foi batizado, fez primeira comunhão e participava das festividades da religião católica aqui em Itabira. Inclusive, ele morava perto de duas igrejas, Nossa Senhora do Rosário e a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E
Carlos Drummond de Andrade participava das coroações e dizem que ele era tímido. Quando ele passava com uma veste, né, para participar da coroação, para tirar espinhos na igreja do Cristo, aí falava, Carlito, já vai. Aí ele voltava com vergonha. E a família ia todos os domingos à missa. E eles iam em cortejo, porque o pai era um coronel rico aqui em Itabira, tinha 6 fazendas, então a família ia assim para a igreja. O pai e a mãe à frente, logo atrás os filhos e logo atrás os empregados. Escrever na terra de Drummond é muito complicado. Eu sempre falo, Drummond é um bruxo, é o Shakespeare da América Latina, Drummond a gente não conhece nem 40% da poesia de Drummond, e cada dia se descobre Drummond. É igual a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia, todo dia descobre alguma coisa diferente. Eu estou comparando assim, mas Drummond é isso, a gente no dia a dia, e ele nos inspira muito. Um homem bom, morava no Rio, mas nunca saiu de Itabira. Itabira é uma presença viva na poesia dele, né? É apenas uma fotografia na parede, mas como dói, não é isso? Hoje a gente percebe que Drummond deixou o maior legado para a cidade de Itabira, porque uma cidade mineradora é irreversível o que acontece na cidade, a mudança, né? Não tem como voltar ao que era. E muita coisa do que se perdeu, o nosso Carlos Drummond de Andrade, o nosso grande poeta, deixou registrado em versos. Então você pode percorrer a cidade, principalmente nos caminhos drummondianos, você irá encontrar poemas que fazem referência ao local, às pessoas do local. Então Itabira tem esse maior legado, que é a cidade cantada em versos pelo seu poeta maior, que é Carlos Drummond de Andrade. Confidência do itabirano. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Eu achava que eu tinha fé, mas depois que eu conheci a obra Evangelizar é Preciso, eu me tornei assim muito mais devota, muito mais procurando mais Deus na minha vida, porque é aquilo, né? Eu ia à missa de vez em quando eu tinha vontade eu ia, quando não tinha vontade eu não ia. E ouvindo o programa dele, ele ficou falando todo dia, ele falava, todo domingo tem que ir à missa. E na segunda-feira ele pergunta, quem foi à missa? Né? Aí eu falava assim, uai, eu tenho que falar, eu vou falar que eu não fui, se eu fui. Então aí eu passei aí. E hoje eu não perco uma missa.
Desde que o programa, né, do padre começou a ser transmitido aqui na Rádio Itabira AM 770, a gente percebe a mudança da população. Todos falando que houve o programa do padre Reginaldo e fala também da importância do estudo da palavra que ele faz, tão detalhado, onde que às vezes parece ser difícil, mas quando ele vai falando, explicando cada detalhe, a palavra fica mais simples, fica mais fácil. Depois que tem a obra Evangelizar, só tem ver o pessoal falando de graças, então não pode parar. Eu não lembro mais a data, mas nós éramos muito amigas do primeiro bispo que veio para aqui. Ele veio de uma cidade mineira chamada Guaxupé, Dom Marcos Antônio Noronha. O Papa fez daqui uma diocese e ele veio. Depois que Dom Marcos veio para aqui, a fé do povo, a força da igreja, eu acho que ela aumentou porque o povo deixou um pouco de lado a religiosidade e começou a praticar a religião. Que religiosidade é uma coisa, religião é outra, né? E Dom Marcos era um homem muito inteligente, muito bom, uma pessoa maravilhosa. Depois de Dom Marcos saiu, veio Dom Mário, que era um nordestino, também uma pessoa bacana demais, Dom Mário, sabe? Depois agora veio um outro que já foi embora e veio esse. Esse eu não conheço. Dizem que é uma grande pessoa. A Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, é uma diocese que tem uma história de vivência da fé comprometida com o social. A nossa diocese nasceu no momento em que o Concílio Vaticano II estava terminando e começando a implantação do concílio com Dom Marcos Noronha. E os bispos que vieram depois, Dom Mário Gurgel, Dom Lelis Lara, Dom Odilon, todos eles tiveram uma ação muito comprometida. Lógico que os tempos mudaram, mas uma coisa que caracteriza a igreja de Itabira, Coronel Fabriciano, é esse compromisso de que a fé nunca abandone o social. Aí teve um dia que eu rabisquei uns versos assim: pai, que barulho é esse que vem de longe e tanto me incomoda? Meu filho, é o barulho da mina. Parece incômodo, mas tem um jeitinho de uma canção de ninar. Ninou meus avós, meus pais, meus tios, muitas vezes também a mim. O barulho das escavadeiras, o barulho dos motores, o barulho das oficinas, dos caminhões, das correias, dos britadores quebrando a pedra dura. É o barulho que vem da mina, não pode parar. É o barulho do apito do trem levando a produção do dia, com chuva, com sol, nas madrugadas frias. E no finalzinho eu termino: dorme, meu filho, dorme. O barulho da mina não pode parar.